Bom dia, a paz do Senhor na sua vida, no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Venho aqui primeiramente dizer que Deus é bom, toda hora, todo tempo Deus é bom. E o que a gente não entender hoje, uma hora a gente vai entender. Deus ele não faz nada por acaso, Deus tem propósito em tudo. Nada é por acaso no reino dos céus, nada é por acaso no reino dos céus. Amém? E eu vou mostrar aqui através da palavra dele que nada é por acaso, que Deus tem os seus propósitos e que no tempo certo, na hora certa, a gente vai entender. Amém? E hoje eu vou falar sobre a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença, que está no livro de João, capítulo 9. Livro de João, capítulo 9. Eu ainda não tinha lido essa passagem. E essa passagem nos ensina muito, vai ensinar muito. Que Deus ele não faz nada por acaso, ele tem propósito em tudo. Sobretudo de se mostrar o poder dele através das nossas vidas. Amém? E assim foi a história desse cego de nascença. Esse cego de nascença, ele questionou a Deus. Ele não era cego. Aliás, os discípulos questionaram ao Senhor Jesus quando o viu. Ele não era cego porque ele tinha pecado, ou os pais dele tinham pecado, ou ele tinha feito algo errado aos pais. Não. É porque Deus tinha um propósito na cegueira dele. Na cegueira dele. Ele tinha nascido cego por um propósito maior, que era de mostrar o poder de Deus. E daquele cego conhecer. Ele veio ao mundo com um propósito. Amém? E eu vou ler, é grande a passagem dele, mas nos ensina muito, Amém? Ele fez alguns questionamentos para o Senhor Jesus, os fariseus também, e nos ensina muito através dessa palavra. Eu vou ler, que você tem um pouquinho de paciência e perdão por minha leitura não ser tão perfeita, mas o intuito aqui é levar com que vocês conheçam a palavra de Deus e busquem conhecer muito mais. Eu estou só abrindo a porta e cabe a você buscar conhecer muito mais. E também vamos deixar Deus falar, né? Porque Ele quem sabe. Então vamos abrir a Bíblia no livro de João, tá lá para o finalzinho da Bíblia. E capítulo 9, amém? A cura de um cego de nascença. E a palavra nos diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus já conhecia aquele cego. Jesus já conhecia. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou entre os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e criou saliva, fez lodo e entrou com lodo os olhos do cego, e untou com lodo os olhos do cego. Então o Senhor Jesus, ele molhou a terra, cuspiu na terra, fez um lodo e colocou nos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Olhe, Deus, ele cura, ele liberta, ele salva. Mas às vezes Deus permite certas coisas para um propósito maior. E a palavra vai lhe mostrar isso.
Quando Deus curou aquele homem e mandou ele para o tanque de Siloé, não foi por acaso. Ele poderia ter curado ali. Se ele quisesse só com o poder da palavra, ele teria curado. Mas ele fez a parte dele, porque ele tinha propósito, e deixou aquele cego livre depois. Porque aquele cego, ele ia trilhar um caminho, ele ia passar por vidas para falar do Senhor Jesus. E assim aconteceu. Nesse trajeto do tanque, ele teve a oportunidade, na volta, teve a oportunidade de estar com outras pessoas e falar do Senhor Jesus, do que o Senhor Jesus tinha feito, sobretudo com os fariseus. Então, muitas das vezes, Deus permite certas situações na nossa vida para Ele demonstrar as obras dEle, o poder dEle, não só para aquele cego, porque quando Ele abençoou aquele cego, quando Ele curou aquele cego, não foi só para aquele cego tinha vindo com propósito. Então, Deus, Ele sabe como trabalhar. E naquele caminho para o tanque de Siloé e para a volta, muitas coisas aconteceram. Ele falou muito do Senhor Jesus, questionaram, e ele também depois encontrou novamente o Senhor Jesus, porque ele foi expulso da sinagoga pelos fariseus. E quando ele encontrou Jesus pela segunda vez, ele entendeu quem tinha curado ele, o porquê que ele tinha sido curado, e ali realmente houve um encontro com Deus. Amém? Então, vamos continuar. Vocês vão ver tudo isso aqui nessa passagem. Então, os vizinhos e aquele que dantes tinham visto que era cego dizia: não é aquele que estava assentado e mendigando? E isso é no caminho do tanque. Uns diziam: é este, e outros parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: pois como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe: pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Não sei. Ele tinha acabado de se encontrar com Jesus. Jesus tinha feito isso. Mas no caminho para ele ir para o tanque, ele se perdeu do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus se encontrou com ele novamente. E ele teve um encontro com Deus, porque ele entendeu de fato quem era Jesus, quem estava com ele. Levaram, pois, os fariseus, os que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram: como virá? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Oh, glória! Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tomaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Então ele estava no questionamento com os fariseus. Os fariseus estavam querendo saber quem era Jesus. Só que eles não acreditavam e julgavam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus tinha curado no sábado. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Os fariseus questionando os pais do que agora estava vendo. Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que não via, e que era cego, e que nasceu cego.
Mas como agora vê, não sabemos o que lhe tem aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. E eles falaram para si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ter com ele, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram, tem idade, perguntou-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois é, disse, se é pecador não sei. Uma coisa sei, é que lhe, havendo eu sido cego, agora vejo. O cego falando para os fariseus. E tornaram a dizer-lhe, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já vou-lo dizer, e não ouviste, para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele seja tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe, nisto, pois, esta maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Que era o cego falando, dizendo, ora, nós não sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos, a não ser o cego de nascença. Então, aqui estavam falando que realmente nunca se ouviu que um cego de nascença abrisse os olhos. Só Deus pode fazer essas coisas, somente Deus. Você já ouviu que um cego de nascença abriu os olhos? Só Deus para fazer. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo um pecador e nos ensinais a nós, e expulsaram o cego dali. Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Aqui o cego estava tendo encontro com Deus, porque quando ele foi expulso da sinagoga, ele encontrou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ficou sabendo que ele tinha sido expulso da sinagoga. E ele teve um encontro com o Senhor Jesus, porque ele não abriu. Ele foi verdadeiro até o último momento. Quando os fariseus estavam questionando e foi expulso da sinagoga. E Jesus encontrou com ele novamente e explicou a ele quem ele era. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então, Deus, ele não faz nada por acaso, nada por acaso. Deus, ele tem os seus propósitos. Eu não sei o que você está passando nessa manhã, mas acredite, Deus tem propósito nisso. Deus tem propósito, como ele teve no nascimento daquela criança que nasceu cego, que nem era culpa do pai, nem era culpa dele. Era porque Deus queria, através da vida dele, mostrar as obras dele, mostrar o poder dele. E às vezes Deus permite certas dores, permite certas dificuldades, permite coisas que a gente não entende hoje. Mas acredite, o próprio Senhor Jesus te mostrará o porquê que você está passando isso,
o porquê que você está nessa situação. E assim como ele permitiu a cegueira, ele foi fiel para curar a cegueira daquele jovem. Ele também será fiel para curar essa dor que você está passando e te libertar dessa situação. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus esteja na sua vida e no seu lar. Amém?